Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Ah, voltou. Ih, tem duas salas. Espera aí que eu vou fechar. Oi, gente, espera aí. Eu tenho que acertar um negócio aqui. Tem duas salas. Espera aí, espera aí. Eu aparecer. Ah, apareci. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, que estreia legal, né? Do livro de Dona Ivone, O Cavaleiro de Lumière. A pessoa que vai falar sobre ele, vai ler e discutir e debater, some. Mas estou de volta aqui. Vocês não vão se livrar de mim assim tão rápido, não. Sinto muito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Estamos dando continuidade ao programa sobre a vida e obra de Dona Ivone, na parte da literatura mediúnica. Nós já demos início à trilogia. Então, nós já lemos o primeiro, Nas Voragens do Pecado. Estamos no segundo, O Cavaleiro de Lumière. E depois teremos o Drama da Bretanha, e aí vai ter um plus. Não é um livro que veio através de Dona Ivone, mas é um livro que fala sobre Dona Ivone. Leila, a filha de Charles. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pelo muito que nós recebemos da sua infinita misericórdia para conosco. Que o amor de Jesus, o amor de Maria, possa nos envolver, aquietar a nossa mente e o nosso coração. E que possamos aprender com mais essa história contada por Charles. Gratidão a Dona Ivone Pereira, Amaral Pereira, gratidão a esse espírito, gratidão a todos os companheiros espirituais que nos sustentam. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. Opa, comecei bem. Oiê! Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo. Boa noite.
Boa noite, Mônica. Boa noite, Jovem com Ivone. Oi, olha, pessoal do grupo dos Jovens com Ivone, viram? Se dedica a Dona Ivone do Amaral Pereira, mas está junto aos jovens. Nós somos jovens há mais tempo, eles estão sendo jovens agora. Vale a pena, procurem no Instagram, né? Vale a pena. Então, vamos dar início? Primeira pergunta, como você está se sentindo hoje? Segunda pergunta, a água gelada está por aí, pelo amor de Deus? Está. Daqui a pouco eu vou beber, que a garganta já começou a fazer... Ó, lá vou eu. O calor está tão grande que eu tenho a nítida impressão, quando eu bebo água, sai fumaça pelas orelhas. O Cavaleiro de Lumière, pelo espírito Charles. Começamos com um recadinho de Dona Ivone para nós. Ao leitor. Tal como o Drama da Bretanha, este novo romance foi meditado do mundo espiritual há 40 anos. Seu primitivo autor foi, igualmente, a entidade espiritual que se nomeava Roberto de Canalejas. Mas, como ficou dito, essa entidade despediu-se para a reencarnação e o livro ficou inacabado e imperfeito. Se eu não estou enganada, a recepção não foi, né, certinha. Ela começou um, depois foi para o terceiro, voltou para o segundo, mas coisas assim. Durante todo esse tempo, mantive-o arquivado e jamais imaginei que um dia viria ele a ser concluído. Muitas vezes fui mesmo tentada a queimá-lo. Ui, que bom que não fez isso. A fim de desocupar gavetas que me eram necessárias. Mas contive-me esperando o futuro. Escrevi-o em minha mocidade para concluí-lo já com os cabelos brancos. E aí a gente para pensar, né, na enxurrada de livros e romances e tal, que brotam, parece que brota, igual grama. Tum. André Luiz foram 2 anos com dia, horário e quantidade de tempo pré-estabelecida por Emmanuel para que André Luiz entrasse em sintonia com Chico Xavier, sintonia e afinidade, para depois começar a série que é hoje conhecida como a série do mundo espiritual. Dona Ivone começou a escrever o livro, esse livro, na mocidade e acabou já com os cabelos brancos. Não é assim. Vamos lá. Como vemos, a série que compreende Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, foi ditada de trás para diante, pois o último livro da série foi justamente o primeiro a ser escrito, isto é, O Drama da Bretanha. Nos dias presentes, ao receber ordem de ultimar o trabalho, surpreendi-me ao verificar que se tratava do prosseguimento do romance Nas Voragens do Pecado, obtido do espaço em 1957 e 1958, um ano. Aí corrige, o amigo espiritual chega, não, isso aqui não está bom, apaga, não é bem isso, vamos ver. Olha, um ano. Nas Voragens do Pecado, obtido do espaço em 1957 e 1958, o primeiro da série e, portanto, a entidade Charles, amado amigo do plano espiritual, devo a conclusão e a revisão do presente volume. Fala, revisão, não é assim. Pô, foi. Não fora a sua paciência de iluminado e a boa vontade em aproveitar páginas que tantos sacrifícios custaram a Roberto de Canalejas e a mim,
E certamente se perderiam essas advertências doutrinárias que, quem sabe, poderão ser úteis a quem as ler. Assim sendo, não tenho escrúpulos em dar a autoria de mais este livro à entidade Charles. Peço desculpas que eu estiver assistindo pela primeira vez, mas a garganta dá uma rateada, de vez em sempre. Roberto esboçou-a, deixando-a inacabada. Charles levantou-a, redigiu-a e concluiu-a. Que o leitor a aceite com simpatia é o meu desejo. Perdão. Esse livro é antigo, então, deve ter alguma poeirinha aqui me incomodando, mas vai com poeira com tudo. Vamos embora. Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1972, Ivone Amaral Pereira. Prólogo. Aí é Charles. Penalizado com o tema a que eu pudera assistir, investigando, por mercê de Deus, as vibrações da luz circunjacentes à aldeia de Saint-Omer, na província francesa da Bretanha, roguei ao Todo-Poderoso me permitisse investigar ainda as suas causas remotas ocorridas na Flandres Ocidental, o drama da Bretanha. E aí nós temos uma coisa interessante. Como é que ficam, melhor dizendo, gravados, né? Na luz, como ele fala aqui, no plano espiritual, todas essas histórias, tudo, está lá. Eu me lembro de um livro, os primeiros de Dona Ivone, foi o primeiro de Dona Ivone, em que Dr. Bezerra levou Dona Ivone para conhecer os personagens da história. E ela, quando ela foi parar numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, que ainda existe, num bairro chamado Rio Comprido, ela ficou extremamente tocada, muito sensibilizada com a história. E para, né, esse ensinamento dela, Ivone, e ensinamento de quem lê essa história, Bezerra levou-a para um lugar do plano espiritual belíssimo e mostrou a ela a reencarnação passada da personagem principal para que fosse entendido o porquê daquele sofrimento todo. A Mônica se lembra, né, Mônica? Vamos aqui, vamos continuar. Não me seria fácil o trabalho. Extrair da ambiência etérica, ou seja, a psicosfera, de uma localidade, os episódios ocorridos em seus cenários e nela fotografados. Como assim fotografados? Ué, gente, a gente não cria nossa forma pensamento? A gente não age sobre o FCU, fluido cósmico universal, e cria realmente a chamada forma pensamento? Se ninguém, ou se a própria pessoa que criou não desmanchar, ela fica por aí. Imagina a quantidade de pessoas, né, seus pensamentos. Os cientistas dizem que 6 mil, outros dizem 15 mil, outros dizem em torno de 90 mil por dia. Todos eles são positivos? Tá aí uma coisa que eu duvido.
Nós, a média aqui, o povão, não. Então, se nós conseguimos fazer isso, se nós criamos e mantemos a nossa psicosfera, mesmo desencarnados, André Luiz, quando foi avisado, não pensa mal, cuidado com os pensamentos, que tudo que você pensa vai ser visto, vai ser captado. E aí? Nosso lar é mantido pelo pensamento de quem o criou, espírito de altíssima elevação, e pelos moradores de nosso lar. E aqui, nós estamos, resultado de forma pensamento, tudo código pessoal, papum. Então, fica na psicosfera as imagens e tal. Então, como ele fala aqui, não me seria fácil o trabalho. Isso é Charles, não é? Extrair da ambiência etérica, o éter, a psicosfera, de uma localidade, os episódios ocorridos em seus cenários e nela fotografados, é tarefa melindrosa, exaustiva. Olha que é um espírito iluminado dizendo que é cansativo fazer isso, hein? Mas pensei, quem sabe se desse exaustivo labor não resultariam lições instrutivas para mim próprio ou para outrem? Veja, olha a humildade. Do que ele ia pesquisar, será que para ele também não seria aprendizado? Isso nos remete à recepção de psicografias. Mesmo numa carta consoladora, o destinatário, ou melhor, o remetente, né, é que às vezes não tem nada a ver com o destinatário, mas os sentimentos ali envolvidos, os exemplos de vida, tudo aquilo que o médium pode fazer, ele tem que prestar atenção, em primeiro lugar, se a carapuça espiritual não serve nele. Na maioria das vezes, serve sim. Já ouviram falar numa coisa chamada reforma íntima? Pois é. Vamos lá. Então, ele, Charles, disse, exaustivo labor, era cansativo fazer isso, não resultariam lições instrutivas para mim próprio ou para outrem. Dirigi-me, pois, à Flandres Ocidental. Vou pesquisar aqui no computador onde é a Flandres Ocidental. Já temos a resposta. Província da Bélgica, localizada na região de Flandres, que ainda existe isso. Flandres, repartido atualmente entre a França, a Bélgica e a Holanda. É uma região da Bélgica, considerada uma região da Bélgica, onde tem muita arte. Aí tem um mapinha aqui dizendo onde é que ela fica. Ah, tá. Mas o mapinha eu não posso mostrar para vocês. Dá uma procurada no Google. Então, vamos aqui. Flandres. Aqui. Dirigi-me, pois, à Flandres Ocidental, voltada para o Ocidente. Pus em ação as potências sagradas da minha alma. Que potências são essas, gente? Pensamento, vontade e amor. Charles tem e todos nós temos. O que a gente faz com elas, é outra coisa.
levantei as energias da própria vontade e comecei a investigar as vibrações tumultuadas e confusas daquele recanto da Terra. Eu fora informado pela ação do próprio Arnaud Lumière, obsessor de André de Guzmán, de que os fatos ligados ao passado, a ele próprio, a seu filho Henri e a Andrea, haviam se desenrolado nas proximidades de Bruges, cidade marítima, velha capital da Flandres Ocidental, e cujos cenários foram as aldeias de Stannisburg e de Numier, pelo século XVII. Ser-me-ia necessário, portanto, varrer com as forças do meu pensamento e da minha vontade cerca de 3 séculos de vibrações sobrepostas nas ambiências de Bruges e suas localidades vizinhas. Olha que interessante, o negócio fica assim. Vai passando o tempo, mais e mais e mais. Muito interessante. Pois que, em verdade, foi no início do século XX que eu obtivera a possibilidade de conhecer o drama ocorrido na Bretanha pelo raiar do século XIX. Dirigi-me, pois, para aquela província flamenga, preferindo planar pela orla marítima. E foi o que se segue, o que pude descobrir em sua ambiência etérica, isto é, os fatos que deram causa aos tristes acontecimentos verificados com a família de Guzmán na aldeia de Saint-Omer, na velha e inesquecível Bretanha. Pela segunda metade do século XVII, houve uma reunião de mentores espirituais nas adjacências atmosféricas de Flandres Ocidental. E aí vem aqui embaixo. Flandres Ocidental e Flandres Oriental, províncias da Bélgica. A Flandres Ocidental tem como capital Bruges, a Oriental, Gand. Aí eu lembro de Hercule Poirot, que dizia que não era francês, não, ele era belga. Então, baixaram da região espiritual em que habitavam, a fim de patrocinarem o retorno ao plano terráqueo de certas individualidades necessitadas de nova etapa reencarnatória, no intuito de confirmarem resoluções tomadas durante o estágio espiritual e novas tentativas de progresso. Essa falange, em trânsito entre o espaço e a terra, desde os tempos de Roma, provinha agora da França do século XVI. Muito se havia afeiçoado à França desde a Idade Média, cujo progresso auxiliara com o próprio trabalho no setor que lhe competia. Compunha-se tal falange de uma numerosa família de espíritos afins, isso nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, família espiritual, né? E que, desde os dias de Roma, encarnavam em conjunto, fiéis a um sentimento de amor que tocava as raias do egoísmo, mas cuja dedicação ao bem obtivera o beneplácito divino pela sinceridade de que davam constantes testemunhos. Deixa eu caçar aqui meu Evangelho. Vamos ver o que ele está falando aqui desses espíritos afins. Porque alma gêmea não existe, né? Pode ser algema. Alma gêmea, não. Perdi a família aqui no meio. Aqui. Honrai a vosso pai e vossa mãe. Página 247.
Vamos lá, vamos lá. 234, 43, 49, é por aqui. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. É isso que Charles chama de espíritos afins. Vamos lá. O nome dessa família, em sua última existência, verificada em França, durante o governo de Carlos IX e Catarina de Médicis, era Bretencourt de la Chapelle. Nós vimos isso no primeiro volume. 2 de seus representantes deveriam reencarnar na tentativa de fortalecerem os laços de mútuo amor, afrouxados por circunstâncias dolorosas naquele século. Eram eles Ruth Carolina de la Chapelle e Luís de Narbonne. Uma outra personagem se lhe juntaria, ciosa de reparações do mal causado a Luís de Narbonne e da reconciliação definitiva com o mesmo, pois, aliado a Ruth Carolina, causara-lhe graves danos. Era o príncipe Frederico de G, cúmplice de Ruth Carolina no crime praticado contra aquele, né? Vamos lembrar que foi o Frederico de G, assim que ela montou a armadilha para pegar Luís de Narbonne e entregá-lo a Catarina de Médicis, o príncipe Frederico de G, que desde criança estavam prometidos e ele a amava profundamente, se comprometeu a levá-la embora da França, fugiu com ela antes que Catarina, que levou um perdido da Ruth. Catarina, que se achava a poderosa, a Ruth deu-lhe um perdido e fugiu. Entregou Luís de Narbonne e fugiu. E Frederico casou com ela, e isso a gente viu no livro que nós terminamos da semana passada. 3 voluntários haviam, porém, que desejavam seguir a pequena falange emigrante para os cenários terrenos. Carlos Felipe I e Carlos Felipe II de La Chapelle, os quais pretendiam proteger aqueles que lhe eram caros desde etapas passadas, pai de Ruth e irmão de Ruth. E Dama Blandina d'Alembert, projetando, era uma dama de honra que acobertou, né, ficou por trás também do crime todo, da armação toda de Ruth e tal. E ela era a dama de companhia da Otília, que era namorada do Carlos Felipe II, que foi morto por Luís Narbonne, vamos recordar. E Otília ficou como obsessora da Ruth para acabar com a vida de Luís Narbonne. E ainda continuou do outro lado perseguindo os dois.
Quando Luiz de Narbonne se reencontrou com a família espiritual, sumiu da vista dela. Mas a Ruth, ela foi em cima. Vamos lá. E Dama Blandina d'Alembert, projetando desagravar agora a consciência da cumplicidade no crime contra Luiz de Narbonne, ao lado de Ruth Carolina. A esse juntava-se Monsenhor DB. Monsenhor DB foi o pai adotivo de Luiz de Narbonne, né? Parece que o rei pulou a cerca e nasceu Luiz de Narbonne. E esse Monsenhor cuidou dele desde pequeno. Então, a esses, olha quanta gente no planejamento reencarnatório. Nós temos a Ruth Carolina, nós temos Luiz de Narbonne, nós temos o príncipe Frederico de G, nós temos o pai e o irmão, né? A dama Blandina d'Alembert, Monsenhor DB, só isso que são quantos? 6? Nem parei para contar. A esse juntava-se Monsenhor DB, aspirando viver ao lado de seu amado Luiz para todo sempre, né? E era o pai espiritual dele. E também, mais outro, Reginaldo de Trulles, que se dizia amigo de Monsenhor DB, e de Luiz de Narbonne, mas que, em verdade, se enamorara de Ruth, apesar da própria repugnância e do desejo que tivera de desgraçá-la para vingar Luiz. Né? Tudo isso está nas voragens do pecado. Só estou dando uma pincelada na memória. Então, o quê? Uns 8? Todo mundo junto. Todo mundo reencarnando da mesma época. Ok. Vamos ver o que isso vai dar. Tratava-se, portanto, de espíritos ainda moralmente prejudicados pelas paixões e que precisavam de etapas novas de progresso, à exceção de Carlos Felipe I e Carlos Felipe II, almas cândidas em franco ressurgir para a redenção. Os demais representantes da família reencarnariam em outras localidades, a fim de atingirem novos progressos, servindo o próximo como havia muito fazia. Os guias espirituais, então, né? Vamos para ver quem está montando o planejamento reencarnatório deles. Os guias espirituais da família, os guias espirituais desses candidatos à reencarnação advertiram-nos da grande responsabilidade que lhe cabia, pois seguiam para uma experimentação nova. E os testemunhos eram pesados. Poderiam cair em tentação novamente, se suas vontades não fossem muito fortes e sua fé legítima. E aí, eu não sei vocês, eu paro para pensar como é que anda a força da minha vontade e como é que anda a minha fé. Vamos continuar. Que buscassem as coisas de Deus e se esforçassem por cultivar os dons da alma, que eram salvadores. Ruth Carolina e Dama Blandina deviam grandes reparações a Luiz de Narbonne. Deveriam realizá-las a bem do próprio progresso espiritual. Frederico de G esforçar-se-ia por se tornar irmão de ambos, isto é, de Ruth e de Luiz, pelo puro afeto do coração e do espírito. Monsenhor DB abraçaria em Ruth e Luiz filhos muito amados. Reginaldo de Trulles era um que servia no exército na época a Luiz de Narbonne. Porém, foi desaconselhado a seguir o pequeno grupo. Mas insistiu no propósito. Pai do céu. E seu livre-arbítrio foi respeitado. Aí que mora o perigo.
Os amigos espirituais sabem muitíssimo bem do que é que a gente dá conta e do que a gente não dá conta, não. Mas a gente teima. E como espírito, nenhum espírito do bem vai contra o nosso livre-arbítrio. Eles insistem, eles analisam, eles mostram por A mais B que essa história não vai dar bom, vai dar ruim. Mas se a criatura insiste, tem que respeitar. Se até Deus respeita, que fará, né? Esses companheiros no preparo reencarnatório. Vamos lá. Não obstante, foi igualmente aconselhado, já que ele quer mesmo, você quer, né? Não vai, não, eu quero. Não vai, fica aqui. Não, eu quero, então vai. Mas, não obstante, foi igualmente aconselhado a como deveria agir, para não se desviar do caminho do dever, responsabilizando-se, então, ele próprio, pelos atos que praticasse, contrariando os conselhos recebidos. Lava-se as mãos espirituais. Não quis ir? Preste atenção. Não pode fazer besteira, porque a responsabilidade é sua. Não estava na hora de você ir, mas já que você quer ir. E repetiam os mentores espirituais aos comparsas do grande drama, reunidos para ouvi-los às vésperas do retorno à Terra. Vamos ver se nesse conselho tem alguma coisa que cabe para nós. Todos vós tendes possibilidades de vencer, pois recebestes nosso auxílio reeducativo enquanto estivestes conosco. E Joana de Ângeli diz que a nossa reencarnação é um projeto de sucesso. Por que não dá certo? Já ouviram falar hoje em livre-arbítrio? Pois é. Mas, se não, olha aqui, ó, mas, se não perseverardes no bem e no amor a Deus, podereis delinquir, pois a terra é eivada de paixões que vos poderão atingir e desviar da rota que devereis trilhar. A carne atraiçoa muitas vezes a vontade do espírito se o desejo do bem não se fizer bastante forte. É interessante que Emmanuel, em um dos seus livros, daquele quarteto, né? Fonte Viva, eu acho que ele não deixa. Nossos órgãos são vivos e evangelizáveis. E ele até pergunta na mensagem, o que a gente está fazendo das nossas mãos, dos nossos pés? Né? Sereis auxiliados na terra pelas nobres almas de Carlos Felipe I e Carlos Felipe II, de La Chapelle. Segui os seus exemplos e conselhos, os quais serão o eco de nossas advertências. Então, ele está falando aqui de como as coisas chegam para nós e muitas vezes a gente não dá bola. Existe uma coisa chamada pressentimento. Ernesto Botticelli tem um livro só sobre isso. Ele se deu ao trabalho de separar por categorias os pressentimentos. E sempre chega, a gente sempre tem um pressentimento, né? Eu tenho um amigo aqui da Tijuca, que ele trabalhava em outro bairro distante, chamado Penha, e voltava de ônibus, de ponto final a ponto final. E um dia, ele estava com um cordãozinho no pescoço, uma bijuteria boba. Ele poderia cortar caminho passando por dentro de um supermercado,
ou fazer o trajeto de sempre, saltar do ônibus, contornar uma igreja. Para quem é daqui da Tijuca, ali o Mundial da Praça Santos Penha, onde tem a igreja ali, pois é. E atravessar as ruas e tal. Ele até olhou para dentro do supermercado, mas parou, pensou, não vou não. Vou para onde eu vou mesmo. Começou a ir para onde estava indo, uma pessoa arrancou a corrente do pescoço dele. Ele não precisava ter passado por aquele susto. Hoje em dia, ele fala assim, se eu olhei para um lugar, não deu vontade de passar ali, não vou passar, não. A gente aprende, não é? Então, vamos aqui. Falando que os dois carros iriam auxiliar. Seguir os seus exemplos e conselhos, os quais serão o eco de nossas advertências, né? Os pressentimentos, as intuições, os sonhos premonitórios, tem várias formas dessa ajuda chegar até nós. Às vezes, uma frase que você lê num livro, um cartaz de rua, de repente, seu rosto faz assim, então, você olha para lá e vê, e aquilo já fica assim, né? Vamos lá. Se esquecerdes nossas ponderações e reincidirdes no erro, as consequências serão desastrosas para o vosso futuro. E depois, para a grande batalha das reparações das faltas cometidas contra o próximo. E isso está lá no Código Penal da Vida Futura. Não me lembro qual é o artigo. Arrependimento, expiação, reparação. E aí, no meio, né, tem as provas, a gente vai aprendendo, tal, e coisa e tal. Porque a nossa vida não é uma linha reta. Leon Denis já nos ensinou, sabe uma mola? É assim. Aqui embaixo estão entrando na nossa vida, a nossa vida é a mola. As coisas que nós ainda estamos aprendendo a resolver. Outras a gente já começou a resolver, vai subir na bola. Outras mais ainda. Outras, vai subindo até que outras já saíram. Foi. Mas nesse vai e vem, né? Espírito não anda para trás, muito menos como caranguejo, que caranguejo anda de lado, né? E vai em frente. É que nós, aos poucos, é que vamos entendendo e aprendendo o que fazer e o que não fazer. Não é à toa que Jesus está conosco, estará conosco, no mínimo, até quando a Terra deixar de existir, que é quando o Sol deixar de existir, e calcula-se que a vida do Sol seja em torno de 5 bilhões de anos. Então, vamos lá. Continuam os conselhos. Olha, falta de conselho não foi. E depois para a grande batalha das reparações das faltas cometidas contra o próximo e, portanto, contra Deus. Quando a gente fere alguém, magoa alguém, a gente está indo de encontro, não é ao encontro, é de encontro às leis divinas através do erro que nós fizemos contra o próximo. Aí o próximo nos perdoa, beijo, nem me liga. Vai, segue a vida dele. E eu fico com a batata quente espiritual na mão. Aí Papai do Céu faz o quê? Põe a gente para reencarnar em grupo que tem uma coisas semelhantes para ser resolvidos aquilo que eu aprontei, e que eu preciso aprender. E vamos embora. Joga aí, vai, meu filho, vai. É todo mundo da mesma família espiritual mesmo? Vamos embora. A humanidade é uma família espiritual só para Deus? Vamos embora.
Dai os testemunhos que deveis à lei suprema e à vossa consciência. Porfiai, por não esquecerdes, que sois filhos e herdeiros do Todo-Poderoso. Para-choque de caminhão. Não sou filho, não sou o dono, mas eu sou filho do dono. Assim somos nós em relação a Deus e o universo. Eu não sou o dono, eu não sou a dona, mas eu sou filha do dono. Dai os testemunhos que deveis à lei suprema e à vossa consciência. Porfiai, teima lá, por não esquecerdes que sois filhos e herdeiros do Todo-Poderoso. E, por isso, lhe deveis amor e respeito. E lembrai-vos da grande sentença proclamada pelo Cristo de Deus, sentença que é o supremo dispositivo da lei. E alguém chamado Vera me mandou uma mensagem, eu não vi. Ok, consegui ler. Porfiai, e lembrai-vos da grande sentença proclamada pelo Cristo de Deus, sentença que é o supremo dispositivo da lei. A cada um será dado segundo as próprias obras. O que está acontecendo? O que é isso? Onde é que saiu isso aqui? Código Penal da Vida Futura, último artigo, último inciso, última frase. A cada um segundo as suas obras. Se eu fiz uma boa obra, se eu fiz uma boa coisa, eu vou receber uma coisa boa. Agora, se eu fiz uma coisa, meio complicadinha, adivinha. E encerraram o conselho dizendo assim: segui, filhos queridos, e que o céu se apiade de vós. Tenha piedade. Prepararam-se, pois, as entidades reencarnantes e atingiram a Terra nas seguintes condições pessoais. Vamos lá. Luís de Narbonne, o capitão da fé do século XVI, como o cavaleiro Henri Lumière. Ruth Caroline de la Chapelle, como Berthe de Somerville, Stanisburg. Carlos Felipe I, como padre Rômulo del Ambrosini. Carlos Felipe II, como professor padre Antoine Thomas, conde de Vermont. Monsenhor Dibet, como o camponês Arnaud Lumière, pai de Henri. O príncipe Frederico de G, como barão Louis Frédéric de Stanisburg. Dama Blandina d'Alembert, como a camponesa Marie Lumière, esposa de Arnold e mãe de Henri. Reginaldo de Trulles, como Ferdinand de Gaulle, conde de Pracontal. E novo drama de paixões e aventuras desencadeou-se nos cenários da Terra, próprio, como tantos outros, de um planeta de provas e expiações, onde reencarnam réprobos e delinquentes. Nós. E nós paramos por aqui. Semana que vem, começamos a primeira parte, A Bastarda, de Stanisburg. Produção, mais alguém para eu dar oi? Ou posso ir fazer a prece? Vamos fazer nossa prece, então. Gratidão, Senhor Jesus, pela sua imensa misericórdia para com as nossas fraquezas. Gratidão pelos mensageiros do bem que nos ajudaram no processo reencarnatório e continuam velando por nós, prontos a estender as mãos, desde que a gente se prontifique a pedir a ajuda. Gratidão a Maria, que nos lembrou
deixou para nós esse ensinamento. Então, num momento de dor, de problemas sérios, e isto também vai passar. E nos recomendou, nas bodas de Caná, fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. O seu amor, Mãe, nos fortaleça. A todos nós, encarnados e desencarnados, que o amor de Jesus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, que todos nós possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até quinta-feira que vem. O pontapé inicial já foi dado. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.